Comércio lotado, filas, pessoas apressadas, cheias de sacolas. Com a proximidade das festas de fim de ano, essas cenas são mais que previsíveis. Todo mundo parece que só quer comprar. Mas não precisa ser assim. A experiência do Natal e das festas pode ser vivida de outras maneiras. E no programa de hoje, vamos ver histórias de quem decidiu viver o final do ano de um jeito diferente, mais tranquilo e, claro, muito mais econômico. Foi a primeira vez que você teve uma ideia de fazer uma ceia virtual solidária. Confira as dicas de especialistas para aproveitar as festas e as viagens sem gastar fortunas. É para ser uma semana de festa, mas cuidando apenas para não ultrapassar a barreira do bom senso. Fique ligado, Educação Financeira está no ar. Para a maioria das pessoas, o final do ano é imediatamente associado a um período de gastança, de custos altos. É hora de comprar presentes, artigos de decoração, produtos para a ceia. A lista é sempre bem extensa e, por isso mesmo, os cuidados com o dinheiro devem ser redobrados. O que eu acho preocupante não é a alegria, não é o ar de euforia, mas é a aflição que isso pode se tornar. Eu tenho que dar presente para todo mundo, eu tenho que gastar, eu tenho que me endividar para fazer isso. E nesse sentido é que as coisas ficam perdidas, não é? Quando é você que decide celebrar, isso é uma coisa. A outra é quando você se torna refém de uma época que, ao invés de celebração, se torna justamente uma época que é só de aflição. Não vou deixar a família sem a ceia, sem o Réveillon. Não me planejei, assumo dívidas, esqueço que o começo do ano eu tenho outros compromissos. E o que é ser ruim? Que eu já começo o primeiro trimestre do próximo ano todo endividado, né? Aí fico trabalhando o ano inteiro para pagar essas dívidas. A dica é, se você se planejar, isso não vai acontecer. Você vai comemorar, vai celebrar, sua família vai ficar feliz e você continua no azul, sem dívidas. O problema é quando a gente se perde porque é Natal. A gente dá de fazer tudo quanto é maluquice e, com isso, perde a chance de começar depois um ano com muito mais prudência. Ninguém ousa negar. É difícil ficar de fora dessa poderosa onda de consumo. Ela frequentemente nos leva a agir por impulso e a fazer o que todo mundo está fazendo só para não ficar de fora. Mas será que ela é tão soberana a ponto de esconder o verdadeiro significado do Natal? Tem tanta essa coisa de presente, esquece de coisas mais importantes como cidadania. É meio clichê dizer amor ao próximo, mas é uma coisa que falta muito hoje em dia. Fique com seus pais, se você tiver filhos, fique com os filhos, isso é o que vale. Para conseguir fazer aquela confraternização, né? Distribuir o amor ao menos entre os familiares. É o maior presente que você pode dar. É um nascimento para a vida, então sem violência. Às vezes as pessoas precisam se lembrar que está sendo comemorado o nascimento de Jesus, né? É uma coisa mais humana, mais profunda. Então tem toda uma série de conotações, a ideia da criança, que é muito linda, quer dizer, é um ser que está completamente, é poderoso porque é indefeso. É poderoso porque a gente pode pendurar nessa visão todos os nossos medos, todos os nossos anseios, as nossas alegrias. Então acho que tem um sentido espiritual assim muito bonito. Pensar em boas lembranças e resgatar o significado do Natal é uma ótima maneira de olhar com reservas os excessos consumistas que invadem as ruas nessa época. É possível preservar esse espírito até na hora das compras, lembrando, por exemplo, que o preço do presente não é a coisa mais importante para quem o recebe. Definidor para isso é a gente ser capaz de perceber o outro, aquele que vai receber o presente. E se indagar, que pessoa é essa, do que ela gosta, quais são os interesses que ela tem. E na medida em que a gente presta mais atenção a quem vai receber o presente e menos ao valor, a quanto vai gastar com isso, a gente encontra uma saída criativa. Você acaba encontrando uma maneira que seja adequada, que vai fazer com que essa pessoa se sinta bem presenteada, sem com isso estourar todos os limites do que caberia no seu bolso. Já para quem gosta de viajar nesse período, o valor a pagar costuma ser alto. É tempo de férias, festas, verão. A alta temporada aumenta o valor das passagens, passeios e refeições.
A maioria dos destinos turísticos fica lotada com serviços caros e muitas vezes demorados. Do ponto de vista financeiro, a melhor estratégia seria viajar em outra época do ano. Mas se você só pode nesse período, que tal seguir o contrafluxo? Destinos como Rio de Janeiro, Salvador, é bem mais complicado viajar nessa época, porque as companhias lotam, os voos, os hotéis também lotam, e aí fica difícil, mas há alguns destinos alternativos. Tem o exemplo de Natal e de João Pessoa, mas também há cidades em outras regiões, como Caldas Novas, Bonito, no Mato Grosso, Lençóis Maranhenses, que são destinos muito interessantes e que normalmente não são tão disputados nessa época. Pode ser muito divertido aproveitar o final do ano com criatividade, projetando experiências que cabem no bolso e agradam o gosto de qualquer um. Agora vamos mostrar como gastar um pouquinho menos sem deixar de celebrar o Natal e aproveitar as festas de fim de ano. Vamos ver como pensar num jantar que foge das convenções e passa longe dos preços altos daqueles produtos típicos da ceia de Natal. Que tal usar ingredientes produzidos pertinho de casa? Ou substituir o peru com preço nas alturas por peixe, frango ou até por uma carne mais barata? E por que não comprar frutas e verduras de época? A chefe Neca Mena Barreto aposta nessas receitas valiosas e muito mais econômicas. Se eu estivesse perto do mar, eu faria um peixe assado numa folha de bananeira, enrolaria ele no jornal, botaria sal, enrolaria ele no jornal por um dia na geladeira. Daí eu asso ele na folha de bananeira ou numa folha de couve, por exemplo. Ele fica bárbaro. Depois só põe um pouquinho de limão e azeite, tá maravilhoso. Agora, a chefe ensina como fazer uma salada deliciosa, perfeita para acompanhar qualquer prato principal. Aqui tem folha de espinafre, folha de rúcula, folha de alface. Cozinhei grão, botei e misturei com pepino e tomate. Então isso aqui já pode ser um complemento para a nossa salada. Grão de trigo, grão de arroz integral, grão de aveia. A gente tem um pouquinho de amendoim para ela ficar uma salada bem fortificada. Um pouquinho de amendoim, maravilha. A cenoura uma aqui. Cenourinha que dá um colorido, que é bonito. Aqui eu tenho palmito, mas pode ser chuchu, pode ser uma abobrinha, pode ser abóbora, pode ser inhame. Aqui eu tenho uma salsinha, aqui tem uma cebolinha que eu posso botar junto, fica gostoso. Aqui nós temos a lentilha, a linhaça, só que a gente tem que mastigar essa salada, hein? Mastigar essa salada. Botei a linhaça aqui e botei um molho de maracujá. Ao invés de vinagre, maracujá dá um toque muito especial. O que eu tenho aqui? Um pouquinho de cebola picadinha, maracujá, óleo, uma pitadinha de sal, porque a gente não precisa de muito sal. Pronto, acabou-se. Mistura e tá uma baita salada. E a maldade a gente dá cortando um pouquinho de pimenta. Aqui eu tenho uma biquinho, eu tenho essa pimenta sininho e eu tenho essa dedo de dama. E agora a gente vai servir. Uma maravilha, vamos lá. Opa! E por falar em ceia alternativa, que tal aproveitar o espírito do Natal para ser solidário e fazer algo diferente? Foi o que fez o blogueiro Alessander Guerra. No ano passado, ele promoveu uma ceia virtual, que gerou recursos para a ONG Médicos Sem Fronteiras. O resultado foi uma coisa que eu não esperava, porque assim, eu queria ter pelo menos uma receita para postar por dia, e vieram mais de 80. Cada um que entrava no blog para ler as receitas, para pegar esse livro de receitas também, que foi se acumulando durante o tempo, era convidado também a doar pelo menos R$10 para o Médicos Sem Fronteiras. E eu consegui fazer sem mexer com dinheiro nenhum, com depósito direto na conta da instituição, e que teve um resultado muito legal, porque foi uma ação multiplicadora. Só não imaginava que ia repercutir dessa forma que repercutiu.
A solidariedade, que sempre cabe na vida de todo mundo, é uma iniciativa que tem tudo a ver com o Natal. E há muitas pessoas que se dedicam a fazer doações. Levam os filhos para doar brinquedos, disponibilizam seu tempo e suas habilidades ou priorizam a compra de produtos que financiam projetos sociais. Eu já fiz sim, uma distribuição de presente e a gente foi andando assim, de pessoas assim, que estavam debaixo das pontes tal, e a gente era de alimentação. Eu sou coordenadora de um curso de capacitação para jovens de baixa renda, né? Então, é o meu trabalho de todo dia durante o ano, né? Presentear a qualquer custo. Era o que Paula fazia quando a encontramos pela primeira vez, aqui mesmo, no Educação Financeira. De lá para cá, muita coisa mudou. Agora, Paula impõe limites à filha Alice e, com a ajuda do marido, mantém a saúde financeira de todos sem abrir mão de muitas demonstrações de afeto. Nesse Natal, Paula decidiu que o grande presente da família será uma visita aos parentes que moram em Natal, no Rio Grande do Norte. Percebi assim que muitas vezes, por querer presentear, eu acabava gastando mais do que eu podia. Comprava demais, às vezes sabendo que a pessoa queria somente estar comigo, não precisava levar um presente ou às vezes mandar, né? Só a lembrança, saber que eu estava bem de saúde, que minha família estava bem. Então eu gastava mais e aí eu ficava o resto do mês preocupada. Eu percebi que é melhor maneirar, aprendi muito. Já que eu não pude na minha infância ou minha mãe não podia, eu queria hoje poder dar presente para todo mundo. Só que aí a gente vê tanta criança que não tem, né? Outros que não tem nem, vamos dizer, um pedacinho de bolo para comer. Então comecei a ver que não é só o presente, tentar ajudar as pessoas a serem melhor. Então eu faço isso com meus alunos na escola, eu faço em casa. Foi no Natal que eu sofri um acidente. Então, para mim, é o renascimento, né? Eu renasci. Percebo que foi um presente. Então, o presente, para mim, tem um grande significado. Principalmente a vida, né? O estar bem com as pessoas. Saber perdoar, estar junto. Use a criatividade para lidar com os limites do seu orçamento. E, claro, o amor e a alegria para tornar as comemorações do fim de ano muito especiais. Afinal, o mais importante é celebrar a vida, a amizade e renovar as energias. A gente fica por aqui, desejando que você tenha um excelente Natal e um Réveillon muito especial. Sempre que quiser, acesse o nosso site ou escreva pra gente. O e-mail é contato@tvef.com.br. Um forte abraço e até o próximo Educação Financeira.